Pensa comigo, sair de uma ideia, de uma conversa, e ter um protótipo interativo na mão em 2 horas. Parece coisa de filme, né? Mas essa é a promessa do que a gente vai ver hoje. Um processo chamado Vibe Framing. Vamos entender como é que essa velocidade toda é possível. E a promessa é essa aí, bem direta. É pegar uma ligação com o cliente e transformar na hora num protótipo de verdade. Sabe, algo que dá pra clicar, pra navegar, pra sentir como vai ser. A ideia é acabar com aquela espera de semanas, aquela troca infinita de e-mails e mockups que não se mexem. E o número mágico é esse: 2 horas. É isso. Esse é o tempo total do processo, do começo ao fim. É um prazo que impressiona, né? Principalmente quando a gente compara com o jeito tradicional, que pode levar, sei lá, semanas, às vezes até meses. Ok, então o que é exatamente essa metodologia? Vamos mergulhar nisso e definir o que é o Vibe Framing. E, o que é igualmente importante, o que ele não é. Bom, basicamente, o Vibe Framing usa inteligência artificial para acelerar a criação de protótipos de sites. Mas olha, o foco aqui não é construir o aplicativo inteiro, funcional, com tudo dentro. A ideia é criar um mockup, um modelo visualmente perfeito do que vai ser o produto. A grande sacada é conseguir que todo mundo se entenda rápido, validar as ideias e cortar o retrabalho antes mesmo de começar a programar de verdade. E para essa mágica acontecer, claro, tem uma pilha de tecnologia moderna por trás. A gente está falando de Next.js como a base, o esqueleto do site. Tem um índice CSS para deixar tudo bonito. E aqui vem um dos segredos, o Shadcin/UI, que é uma biblioteca com um monte de componentes prontos, o que economiza um tempo absurdo. A IA, claro, é o motor que faz tudo acontecer. E plataformas como o Codespaces e a Vercel tiram toda a dor de cabeça de configurar ambiente e colocar o site no ar. Beleza, vamos então voltar para o comecinho do processo para ver como essa coisa toda se desenrola. E tudo, absolutamente tudo, começa com a matéria-prima mais simples que existe, uma conversa. E claro, uma equipe pequena e muito bem focada, pensada para ser o mais eficiente possível. E importante, não é trabalho para uma pessoa só, não. A gente tem 3 papéis-chave aqui. Primeiro, o facilitador, que é quem conduz a conversa e consegue extrair o que precisa ser feito. Depois, o operador de IA, que é quem conversa com a máquina, dá os comandos certos. E, por fim, o dev proto, que pega o que a IA gerou e transforma em código de verdade, limpinho e estático. É uma equipe enxuta, mas cada um sabe exatamente o que fazer. Mas e aí, qual é o ponto de partida? O que alimenta essa máquina? É algo simples assim, olha só. Uma frase tirada direto da transcrição de uma reunião ou de anotações. Um pedido feito em linguagem normal do dia a dia descrevendo o que a pessoa quer. É só isso. O processo todo começa aqui. E agora a gente chega no primeiro grande pulo do gato. É aqui que aquele texto solto da conversa vira um plano visual, todo estruturado. E, sério, é um passo fascinante de ver. Com o comando certo, a IA pega aquele texto cru e transforma no que a gente chama de blueprint digital em ASCII. Pensa nisso como se fosse a planta de um arquiteto para uma casa, só que para uma página da web. E o mais louco é tudo feito com caracteres de texto, tipo letras e símbolos. Esse é um passo intermediário, mas nossa, como ele é importante. E olha aí o resultado. Daquela frase simples que a gente viu, a IA gera isso. De repente, a ideia abstrata ganha forma, ganha estrutura e hierarquia, um layout. Dá para ver direitinho onde vão os cards, a tabela, o menu de navegação e tudo isso só com texto. Incrível! E uma coisa muito legal aqui é que a responsividade, ou seja, o site funcionar bem no celular e no computador, não é algo que fica para depois. O processo já obriga a IA a criar 2 blueprints diferentes, um para desktop e outro para mobile. Isso garante que o layout vai funcionar em qualquer tela antes mesmo de existir uma única linha de código. Ok, agora vem a segunda grande mágica. A gente vai pegar essa planta baixa feita de texto e transformar ela num mockup de verdade, numa página web que parece real e que dá para interagir. O processo aqui é bem direto ao ponto. Aquele blueprint de texto é entregue para a IA, junto com um segundo comando, que é bem específico, pedindo para ela gerar o código em Next.js. E o legal é que a IA não só escreve o código do layout, mas ela também inventa dados de mentirinha para preencher a tela. Isso faz com que o protótipo pareça vivo, sabe? E como isso funciona? Bom, a lógica é como uma tradução. A IA foi treinada para reconhecer esses padrões no texto. Viu um texto entre colchetes? Opa, isso vira um botão.
Viu uma caixinha desenhada com traços e cantos? Isso vira um card. Um texto com espaço para preencher vira um campo de formulário. É uma tradução quase que literal de símbolos de texto para componentes visuais. Agora, para manter essa velocidade toda, as regras do jogo são bem claras. A IA é orientada a não fazer um monte de coisa. Nada de se conectar com APIs ou bancos de dados, nada de login e senha, nada de lógica de negócio complicada. É tudo focado na parte visual, na apresentação. Isso mantém o processo rápido e direto ao ponto, sem desvios. Beleza, o código está pronto, e agora? A fase final é botar isso no ar para todo mundo poder ver, clicar e dar opinião. E mais uma vez, a palavra de ordem aqui é velocidade. E colocar no ar é ridiculamente simples. O código é conectado num serviço como a Vercel e é literalmente um clique. Um clique em deploy. A plataforma faz todo o trabalho pesado. Em questão de minutos, o protótipo está online, com um link público prontinho para compartilhar com quem quiser. Então, no final daquelas 2 horas, o que se tem na mão não é só uma ideia vaga. É um pacote completo de entregáveis. O link público do protótipo, o código-fonte para quem for desenvolver depois, um vídeo rápido mostrando como navegar e, talvez o mais importante, uma lista já organizada com os feedbacks para guiar os próximos passos. Certo, mas e daí? Por que essa velocidade toda realmente importa? Como é que essa capacidade de criar protótipos tão rápido se transforma em valor de verdade, tanto para o negócio quanto para as equipes? Olha, esse gráfico aqui diz tudo. O que antes levava semanas, às vezes meses, com todo aquele ciclo de design, revisão, ajuste, agora é espremido em algumas horas. A diferença no tempo de espera é absurda, e isso muda completamente o ritmo do desenvolvimento de um produto. E o impacto disso é gigantesco. Permite aprender muito mais rápido. Permite que todo mundo, cliente, designer, desenvolvedor, veja a mesma coisa e se entenda na hora. E com isso, claro, diminui muito os mal-entendidos e o retrabalho. Dá para testar muito mais ideias com bem menos grana. E o feedback que vem de algo que parece de verdade, não de um desenho parado. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar. Se fosse possível testar qualquer ideia, qualquer uma, em só 2 horas, e transformar ela em algo palpável, o que seria construído primeiro? O Vibe Framing abre exatamente essa porta, tornando a exploração de novas ideias algo muito, mas muito mais acessível do que já foi um dia.